Olá, sejam bem-vindos. Estamos em mais um programa Palavras Consoladoras, que traz até você esclarecimento e consolo. Trataremos do tema exemplificação. A bibliografia está na descrição deste vídeo. Quem vem para nos auxiliar é a nossa convidada Clementina Berno, colaboradora do Movimento Espírita da Serra Gaúcha. Seja muito bem-vinda, Clementina. É sempre um privilégio estar na tua companhia. Olá, é a alegria nossa podermos sempre participar desse programa e fazemos com muita satisfação. Fico feliz pelo convite. Que bom. Então vamos lá, porque o tempo corre, o tema é precioso e assim nós podemos esclarecer a todos nós sobre este tema tão importante. Podemos considerar que a humanidade necessita sempre de uma liderança, um exemplo a seguir na caminhada para poder alcançar esse objetivo que é a exemplificação, Clementina? Sim, na terceira parte de O Livro dos Espíritos, intitulado As Leis Morais, consta, a lei de sociedade como um dos desdobramentos da lei divina. Porque a renovação de uma sociedade ela ocorre sempre de uma forma mais consistente e rápida quando os seres se unem e se fortalecem entre si na difusão e na vivência de uma ideia, de um projeto, no caso, o projeto da nossa vida na Terra. Se nós retrocedermos um pouco na história, teremos em Moisés, como grande legislador, e na lei mosaica, que nós lembramos, né, além da lei civil e disciplinar, apropriada aos costumes e ao caráter do povo, nós temos a lei divina, a lei de Deus, invariável, materializada nos 10 mandamentos, que por muito tempo vigorou como a lei maior no aspecto moral. Jesus chega ao mundo como o enviado divino e declara não ter vindo destruir a lei de Moisés, e que a sua missão era dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Então, Jesus resume essa lei primorosamente e apresentando os nossos deveres para com Deus, para com o próximo e com nós mesmos. Na frase amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, dando-nos então a direção, e apresenta-se como caminho, como verdade, ou seja, a coerência com essa lei e a vida. O Espiritismo não mais uma doutrina personificada numa individualidade, cumprindo a promessa do Cristo de que enviaria o Consolador, ele chega pelas vozes do infinito em todos os pontos da Terra. E, de certa maneira, é um ser coletivo, formado pelo conjunto dos seres do mundo espiritual. Ele busca resgatar a mensagem do Cristo na sua pureza original. Como doutrina de cunho filosófico, religioso, comprovada cientificamente, a sua codificação, ela é voltada para o aperfeiçoamento moral do homem, promovendo a regeneração que prepara, na verdade, a implantação, o reinado de Deus na Terra. Então, essencialmente exemplificativa. Perfeito, Clementina, muito bom. E como o Espiritismo aborda essa questão e qual o direcionamento, o caminho que nos apresenta? A doutrina espírita nos apresenta Jesus como modelo e guia da humanidade. Na introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo, no primeiro parágrafo, o codificador esclarece que se pode dividir em 5 partes as matérias contidas nos evangelhos,
que são os atos da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que foram tomadas pela Igreja para fundamentar os dogmas e o ensino moral. Ele toma apenas o ensino moral, que é o código divino, a essência da mensagem de Jesus e as suas lições para viver, que estão contidas, então, no Evangelho segundo o Espiritismo. Acrescenta, que se constitui, né, o Evangelho se constitui numa regra de bem proceder, que abrange todas as circunstâncias da vida, tanto privada como pública, e princípio básico de todas as relações sociais que são fundamentadas na mais rigorosa justiça. Se nós pensarmos reconhecidamente, Jesus é o ser mais perfeito que Deus enviou à Terra para nos auxiliar na nossa trajetória evolutiva. Trazia ele o compromisso com a verdade e personificou a verdade na coerência entre aquilo que nos traz como caminho e a perfeição com que ele viveu cada uma das suas lições. Notemos que Jesus exemplificou o amor incondicional que ele recomendava, inclusive nas circunstâncias mais difíceis que nós podemos imaginar, como o momento da crucificação. Enfatiza, por exemplo, no Sermão do Monte, ou nas bem-aventuranças, como alguns o definem, que os mais carentes do nosso amor são os sofredores da terra, os esquecidos, os pobres e os estrupiados, que fala o Evangelho, os injustiçados, porque esses têm a sede do consolo e que chega como um bálsamo bendito. Então, esse é o foco da nossa exemplificação. Afirmou o mestre que os seus discípulos seriam reconhecidos por muitos se amarem, conforme o registro do evangelista João, lá no capítulo 13, versículo 35. Porque, na verdade, é o exemplo que confirma a teoria. Amar como gostaríamos de ser amados, ele acrescentou, porque esta seria a medida mais justa para a nossa vivência. E o codificador, Allan Kardec, seguindo o exemplo de Jesus, na oportunidade em que ele recebe um convite dos espíritas de Lyon e de Bordeaux para que os visitasse, em razão de tantas agressões que a doutrina sofria, os próprios espíritas, os adeptos do espiritismo sofrendo perseguições e afrontas, e aí eles convidam o codificador para visitá-lo. E ele responde afirmativamente e recomenda: provai, sobretudo, pela união e pela prática do bem, que o Espiritismo é a garantia de paz e da concórdia entre os homens, e fazei que, em se vos vendo, se possa dizer que seria desejável que todos fossem espíritas. Então, de novo, reforçando que é no exemplo que nós transmitimos a mensagem que queremos transmitir. Muito bem, que nós possamos ter esse evangelho vivo, né, Clementina? Pois é. E assim, então, nós podemos deduzir por essas afirmativas que a exemplificação cabe a cada um de nós que acolhemos para a nossa vida os ensinos do Cristo e, no nosso caso, o Espiritismo, Clementina? Com certeza. O Espírito Emmanuel, no livro Vinha de Luz, até destaca que, por enquanto, o mundo apenas exige testemunhos de fé das pessoas indicadas por detentoras de um mandato essencialmente religioso, ou seja, os sacerdotes, os pastores, os rabinos. Os espiritistas, como ele diz, reclamam dos doutrinadores e médiuns
as supremas demonstrações de caridade e pureza, como se a luz da verdade pudesse constituir um patrimônio exclusivamente de alguns cérebros, dizendo disso que o testemunho cristão ele é dever de todos nós, indistintamente e em cada circunstância em que nós nos encontramos, porque a vivência da religiosidade ela é para a nossa vida, no ambiente de trabalho, na via pública, no lar, na escola, oferecendo cada um de nós a parcela de contribuição para que o bem maior prevaleça. Ou seja, a implantação do bem na terra, ela vem pelo exemplo, somando o exemplo de cada um. Então, não é. Alguns podem ter uma responsabilidade da função. E é evidente que nós normalmente cobremos, como nós cobramos, por exemplo, uma atitude dos nossos pais, de uma vivência que eles nos ensinam, né, que eles pregam, e nós cobramos isso. Mas nós podemos ser o exemplo também. E nós lembramos aqui bem rapidinho uma história que o Emmanuel nos relata no livro A Caminho da Luz, lá no capítulo 12. E lembrando assim o exemplo do Cristo. Então ele fala que um monge em Manilha, acusado de tramar a liberdade da sua pátria sob o jugo dos espanhóis, foi condenado à morte e conduzido então ao cadafalso. E ele se questionava, chorando, como era possível que, sendo inocente, ele fosse condenado? Onde estaria a justiça? E o que ele fizera para merecer uma pena tão horrenda? E um companheiro corre e murmura-lhe ao ouvido: Jesus também era inocente. E aí o monge, a sua face se ilumina, ele muda a atitude, e quando o carrasco se aproxima, ele pede perdão antes de apertar o botão. Ele diz: meu filho, não somente te perdoo, mas peço que cumpras com o teu dever. Ou seja, quem conseguiu mudar a atitude naquele momento? Aquele companheiro, que estava ali, que naquele momento teve a intuição de fazer e exerceu, porque às vezes nós temos a intuição de que nós podemos fazer alguma coisa e não fazemos. E Simão, em determinado momento, questiona Jesus se aquele fato da manifestação, a primeira manifestação, na verdade, do Cristo nas bodas de Caná, como sendo uma festa mundana, não conflitava com os seus ensinos. E Jesus, compreendendo Simão, a sua preocupação, sorriu e lhe disse: Simão, conheces a alegria de servir a um amigo? As bodas foram o símbolo da nossa união na terra. O vinho, o da alegria com que selava a existência do reino de Deus nos corações. Então, Jesus foi esse exemplo vivo que valeu para os seus primeiros seguidores, os primeiros cristãos, valeu para os seus apóstolos e vale para cada um de nós que resolvemos segui-lo. Porque, às vezes, nós seguimos uma ideia, mas só na teoria. E o convite que Jesus nos faz e que a doutrina espírita nos faz é para que cada um de nós vivenciemos os seus ensinos. Vamos reforçar. Os meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. E o codificador da nossa doutrina nos convida a vivermos de tal forma que em nos vendo seria desejável que todos fôssemos espíritas,
Por quê? Porque aqueles que nos enxergam fazendo o bem ou dando um exemplo, e às vezes são os exemplos mais simples, no nosso lar, na nossa vida social, na casa espírita, na rua, são coisas que vão contagiando. Nós percebemos esses dias, ao cumprimentarmos uma pessoa que varria a nossa rua, que nós temos o hábito de cumprimentar, e nós passamos e encontramos um senhor, ele olhou para nós, assim, achou estranho, e aí passou pela varredora, bom dia. Então, aí eu preparando, assim, a gente lembra, olha como o exemplo contagia, e vamos, então, contagiar para o bem, né, Rose? Nossa, com certeza, Clementina. E que bom que nós podemos estar aqui neste canal, levando essas informações tão preciosas, porque quem escuta com certeza vai tirar boas informações, vai tirar um tempinho, enfim, né, através dessas informações, de ir buscar na fonte, que seja no Evangelho ou nas obras de Chico Xavier, são as mensagens ditadas por Emmanuel, na sua grande maioria, né, que vem nos Isso. esclarecer ainda mais, né, sobre tudo isso. Então, informações nós temos muitas, mas mesmo que nós não tivéssemos muitas, e só tivéssemos essas duas mensagens que tu nos deste, que é o amai-vos uns aos outros, e que os espíritas pudessem, através do seu exemplo, contagiar os outros, já seríamos um planeta transformado, né? Seríamos sim um grande exemplo para a sociedade. Então, que a gente possa, porque a gente não sabe a condição em que está a pessoa ao nosso lado. Às vezes ela está ansiosa por uma palavra e ela tenta puxar uma conversa, a gente virar para o outro lado ou olhar a pessoa, dar um sorriso e, como dizer, abrir a porta para que ela possa conversar. Quantas vezes as pessoas aproveitam alguém que esteja próximo, em qualquer circunstância, num consultório, num banco esperando para ser atendido, até no estabelecimento bancário, às vezes a pessoa está aguardando, não importa onde a gente abre uma porta, as pessoas querem ser ouvidas, querem conversar, às vezes querem falar das suas angústias, e essa é a oportunidade que cada um de nós vamos tendo para exercitar, melhor ainda a palavra, aquilo que nós acreditamos e aquilo que nós temos aprendido, né, ao longo dessa caminhada. Isso mesmo. Mas, Clementina, nós estamos chegando ao fim do nosso programa. Gostaria que tu se despedisse dos nossos internautas. Apenas, Rose, agradecer, né, pela oportunidade e lembrar, então, que Jesus é o nosso mais precioso exemplo e que nós somos exemplo para aqueles que caminham conosco. Então, o convite, perseveremos no bem. Muito bom. Agradecemos a contribuição da nossa convidada Clementina Berno. Chegamos ao final de mais um programa. Agradecemos a sua atenção e um fraterno abraço a todos.